irmãos. Boa noite. Uma coisa que apareceu aqui agora para mim, que eu estava aqui, eu não imaginava que estaria aqui, foi isso aqui. Esse papelzinho aqui, de maio, mês de família. E sendo bem sincera com vocês, eu não comecei no dia 1º. Eu comecei no dia 5. Eu perdi 4 dias, Senhor, me perdoa. Aí, ó. Quem esqueceu? Quem não esqueceu? Não precisa falar, gente. Mas queria lembrar os irmãos para estar em constante oração pela família de cada um. Entendeu? Porque eu perdi 4 dias. E eu tenho certeza que se eu tivesse orado esses 4 dias a mais coisas teriam sido feitas pelo Senhor. Então, que os irmãos continuem orando pela família de cada um. Que os irmãos lembrem sempre daquele parente, daquele familiar que ainda não aceitou Jesus Cristo e que reforce sempre a oração por ele. E então vamos começar orando a Deus pela igreja, por cada familiar aqui representado, pelo pastor que está em viagem, que Deus possa estar dando a ele muitos ensinamentos para ser usado aqui na igreja. Então vou pedir aos irmãos que fiquem de pé para a gente começar a orar. Senhor Deus, meu Pai, Senhor, eu venho te pedir, Senhor, tua presença, Senhor, na tua casa, Pai. Que o Senhor possa estar, Senhor, botando a sua mão, Senhor, em cada vida aqui, Senhor. Para que a tua presença seja sentida, Pai. Seja sentida em cada louvor, em cada oração, pela palavra, Pai. Que o Senhor esteja aqui, Senhor, em todos os momentos, Senhor. Que a gente possa se entregar de alma e corpo a ti, Pai, em todo momento, Pai. Que o Senhor esteja aqui com cada letra cantada, com cada palavra tocada, com cada pessoa que pisa aqui, Senhor, nesse palco, Senhor, que seja direcionado por ti, Pai. Que toda palavra que saia da boca de cada um aqui, Senhor, venha de ti, Senhor, e não de nós mesmos, Pai. Peço a tua bênção, a tua provisão sobre cada vida aqui, Senhor, sobre cada família aqui, Pai. Que o Senhor esteja presente, Senhor, nessa comunidade, Senhor, dando libertação, Senhor, para essas famílias, Senhor. Que o Senhor esteja com cada vida aqui, Senhor, ilumine o caminho deles, Senhor, ilumine a visão deles, Senhor, para eles perceberem que isso não é vida, Pai. Isso não é vida, Senhor, essa vida sem ti. Isso não é vida, Pai. Nos proteja, Senhor, de qualquer coisa, Senhor, que não provenha de ti, de qualquer mal, Senhor, sair daqui, Senhor. Que esse culto que voltou a ser à noite, que era no horário, Senhor, que sempre foi teu, Pai. Que o Senhor esteja nos dando proteção, Senhor, a cada momento, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor habita aqui, Senhor. O Senhor habita nessa comunidade, o Senhor habita em muitas vidas aqui, Pai. Que o Senhor esteja presente, Senhor. Eu venho te pedir pela vida do pastor, Senhor, lá onde ele está, Senhor. Que o Senhor esteja com ele, Senhor, e dando ensinamento, Senhor, dando direcionamento, discernimento para ele entender qualquer palavra dita lá, Pai. Para que ele venha cheio de ti, Senhor, cheio do Espírito, cheio do novo, Senhor. Para que a gente volte ao primeiro amor, Senhor, e espalhe, Senhor, isso para todas as pessoas dessa comunidade, Senhor. Que aquela pessoa que a gente passa na rua e só dia depois, que a gente já possa estar ali, Senhor, trazendo a tua mensagem, Senhor, trazendo para o teu lar, Pai, para o teu abraço, o teu aconchego, Senhor. Esteja com cada um de nós nesse culto, Senhor, e nos dê direcionamento sempre, Pai. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos para a leitura bíblica em Salmo 119. Vamos ler juntos, irmãos, Salmo 119, de 31 a 33. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor. Não permitas que eu seja humilhado. Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois deste ânimo ao meu coração. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus estatutos, e a eles obedecerei até o fim. Dai-me entendimento para que eu guarde a lei E a ela obedeça de todo o coração. Dirija-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus testemunhos, não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver os teus caminhos. Cumpre a tua palavra para cumprir. Cumpre a tua promessa para que com os teus servos
Boa noite, meus irmãos. Esse louvor que nós vamos cantar é um louvor bem conhecido, que diz: este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. Quer dizer que a presença do Senhor é que nos faz viver, é a presença do Senhor que nos dá o fôlego da nossa vida. Eu separei alguns louvores em que o Espírito Santo me direcionou para a gente cantar essa noite, e são louvores com uma letra muito profunda de entrega e adoração ao nosso Deus. Então cante, louve ao Senhor, entendendo o que você está cantando, com seu coração completamente entregue a Deus. Amém? Este é o meu respirar, este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, o nosso alimento. Este é o meu pão, tua vontade feita em mim.
sobre você ser o jardim fechado do nosso Deus, não perder o primeiro amor, se encontrar com Ele no seu lugar secreto. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, erguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, já te Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, erguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que nem se perca o desejo de te adorar. Cante! Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, já te particular. Te adoro, te adoro. Diga isso pra ele. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, já de particular, já de particular. Há uma urgência do Senhor em nos chamar para o lugar secreto. Há uma urgência do Senhor em nos chamar para que nós separemos um tempo de oração, um tempo de leitura da palavra. O Senhor quer um relacionamento mais íntimo com você. O Senhor quer a sua adoração individual. O Senhor olha para a nossa igreja e vê sim a nossa igreja como um corpo. A igreja vai deixando de Palmeiras, mas o Senhor olha cada coração. Se a sua adoração está dependendo de quem está aqui na frente cantando, se a sua adoração está dependendo do seu irmão que está do seu lado, você precisa rever os seus conceitos, porque a sua adoração aqui na igreja é somente a entrega daquilo que você tem que receber na sua casa, no seu secreto com Deus.
Ele tem nos chamado a um tempo de intimidade maior. Ele tem nos chamado a viver algo novo nele. Mas é necessário que a gente se disponha a obedecer, a trancar a porta, a abrir o nosso coração, derramar, nem que seja nossas lágrimas, porque às vezes a gente pode pensar, Carol, eu não sei o que orar, eu não tenho como orar. Chore na presença do Senhor, mas não ache normal ficar sem buscar a presença do Senhor dentro da sua casa, sem orar, sem ler a palavra, sem conhecer, sem ter tempo com Ele. Ele anseia por esse momento, que possamos realmente colocar o nosso coração, entendendo que aqui nós só entregamos aquilo que recebemos dentro dos nossos lares. Amém? Esse louvor é um louvor novo. Se você não conhece, feche os seus olhos, entenda a letra, porque é linda. Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo, que quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim, me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti.
Irmãos, agora a gente vai fazer, não está na hora do culto, Deus apenas mudou. A gente vai fazer um momento de oração. Vão ser 4 orações. Não vou dizer motivo, não vou dizer por que você deve orar, por quem você deve orar. Eu acho que Deus toca o coração de cada um que está aqui hoje. Então, cada um sabe o que tem que ser dito, cada um tem que saber pelo que tem que clamar. Entendeu? Então, eu vou escolher 2 pessoas e cada um escolhe 2 pessoas. Senhor, nosso Deus e Pai, ó Pai, mais uma vez, Senhor Deus, estamos nesse lugar de adoração, lugar que temos separado, Pai querido, para te cultuar, para estar culto. Pai querido, Tu sabes, Senhor Deus, que vai em nossos corações, como temos lhe prestado o culto, Deus. Então muda, Senhor Deus, a nossa mente, para que a Tua palavra possa surgir como efeito em nossos corações. Às vezes, Senhor Deus, deixamos-nos levar, Pai querido, por pensamentos invãos, ó Deus, pensamentos que, ó Pai, nos afastam de Ti. Mas, ó Pai, nós queremos que o nosso coração esteja aberto, para receber do Senhor alegria de ser servo, alegria de ter sido resgatado por esse amor. O Pai, que hoje seja uma noite diferente, Pai. Que essa noite seja uma noite de mudança em nossas vidas, Deus. O Pai, que nossos corações estejam abertos, receptivos, Deus, a Tua palavra. Que nada nesse lugar fuja do Seu controle. Ó Deus, que essa noite seja uma noite abençoada para cada um dos que aqui estão, Deus, para cada membro desta igreja. Pai querido, que eles possam, Senhor Deus, estando aqui ou em outro lugar, receba de Ti, ó Deus, a alegria de Te servir. Ó Pai, que esta noite seja uma noite abençoada, essa noite seja uma noite alegre, feliz, ó Deus, porque nós estamos reunidos para prestar um culto verdadeiro. Então, Pai, usa a cada um dos Teus servos nesse lugar, que aqui possamos, ó Deus, viver o novo do Senhor. Oh Deus, como é bom estar na Tua presença, como é bom se prostrar diante de Ti, render nossas vidas em Tuas mãos, ó Deus. Sentir que o Teu toque, Tua mão está sobre nossas vidas, Deus. Que o Senhor tem conduzido cada passo nosso. Como é bom declarar que em Ti encontramos refúgio. Aleluia, Deus. Que em Ti encontramos consolo. Amém, Pai. Que em Ti, ó Pai, nós encontramos o amigo. Amém. Então, Pai, que esta noite seja uma noite abençoada para cada um. Deus. Que o Senhor venha usar cada louvor, cada oração, cada momento desse culto, para que o Senhor expresse o desejo de ter uma comunhão com Deus. Oh Deus, o Senhor é tão bom, Pai, o Senhor é tão misericordioso, Tu permite tantas coisas em nossas vidas, e às vezes a gente, Senhor Deus, com o nosso olhar humano, não enxergamos, ó Deus. Mas eu quero te falar que hoje vai ser diferente para cada um de nós. Eu creio, Deus, que a Tua palavra hoje ela vai fazer a mudança na vida dessa igreja. Eu creio, Deus. Eu creio que o Senhor há de usar a Tua serva. Então, Pai, eu me coloco em Tuas mãos, para que as Suas bênçãos caiam sobre mim, que o Seu favor e a Sua misericórdia esteja sobre a vida do pregador desta noite. Oh, Pai, tome essa igreja em Tuas mãos.
Não permita, Pai querido, que o mal venha, Senhor Deus, mudar o foco da mensagem de hoje. Então eu coloco tudo em tuas mãos e peço as tuas bênçãos sobre a vida de cada membro desta igreja. O pastor que está viajando, os irmãos que não estão aqui, o Senhor esteja abençoando. Eu te peço, Pai, por tudo isso, perdão dos nossos erros, mas eu peço em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que tem o nome sobre todo nome, o nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. É nesse nome que nós te pedimos, é nesse nome que nós te agradecemos, não só hoje, mas sempre. Por isso eu te digo amém. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, nesse momento estamos aqui. Oh Deus, amém, Pai. Eu entrego esse culto nas suas mãos, Pai. Eu esteja cuidando de cada detalhe aqui nesse culto. Em nome de Jesus. Eu esteja cuidando de cada irmão que está presente aqui nessa noite. Amém, Pai. Aqueles que não puderem vir também, que estejam na sua casa, Pai. Que esteja orando também por eles, Pai. O Senhor possa estar nos protegendo desse lugar. Amém. Que possa estar orando por nós, Deus. Que o Senhor possa estar nos dando os ensinamentos de cada coisa que foi nesse culto, Pai. Eu te peço hoje nessa noite, Pai, que o Senhor nos abençoe, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. 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 Convido o irmão Janeci também para vir aqui à frente fazer uma oração. Oh Deus, glória a Deus. Boa noite, irmão. Obrigado, Senhor, por esse momento, pelos irmãos. Dá um presente aqui nesse momento, Senhor, que podia chegar na sua casa, Senhor. Abençoa todos que estão presentes aqui nesse momento. Abençoa a vida do pastor, Senhor. Abençoa a vida de todos que estão presentes, os que estão vieram também. O Senhor abençoa da mesma forma, Senhor. Eu quero pedir, Senhor, pela vida da minha neta, da minha esposa, do meu excelente parente e de todo o pessoal dessa comunidade. O Senhor vai abençoar esse pessoal, Senhor, limpando tudo que tiver de mal nesse bairro, Senhor. Que nada venha acontecer de mal com os nossos irmãos, Senhor. Abençoa todos que estão nesse bairro, Senhor. E abençoa esse pessoal que fica aí fazendo baderna no bairro, Senhor. Vai abençoando eles para eles melhorar, Senhor. Nós estamos pedindo, Senhor. O Senhor é dono de tudo que tem nesse mundo, Senhor. O Senhor não vai impedir tudo que for de mal, que estiver correndo na casa dos irmãos, na nossa casa, vem na nossa igreja, Senhor. Vem trazendo, Senhor, reforço para a nossa casa, Senhor. O Senhor é dono das coisas. Nós estamos sentindo falta dos irmãos que não estão presentes nessa casa. O Senhor abençoa. Nós estamos pedindo, nós te implora, Senhor. Nós estamos pedindo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Ô Senhor, ainda na Tua presença, Pai, eu quero Te agradecer e Te louvar por essa noite maravilhosa, Senhor. Nós sabemos, Senhor Deus, quando há louvores entoados em Teu nome, quando a Tua palavra é mencionada, quando esse povo se reúne aqui neste lugar, Senhor Deus, há movimento espiritual acontecendo, Senhor Deus. Não é à toa que nós cantamos aqui, Senhor Deus, não hoje, mas outra oportunidade que nós ouvimos, Senhor Deus, cadeias quebrando, Pai, que possamos ter a plena convicção de que o que nós estamos fazendo aqui, Senhor, é muito maior do que nós vemos, Pai. Essa luta espiritual, Senhor Deus, ela é real, Pai. Que nós cumprir o nosso papel aqui, Senhor Deus. Que a gente possa orar pela nossa mente, Pai, por essas pessoas que estão aqui fora, Senhor Deus. Vai de encontro a cada um que está passando nesse momento aqui frente à igreja. Vai curando, Senhor Deus. Vai libertando, Pai. Vai alimentando essas correntes que aprisionam o pecado, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Vai convida, Senhor Deus, até esses corações, que eles se convertam a Ti, Te aceitem como Senhor e único Salvador de suas vidas, e venham aqui juntos conosco,
E esse louvor fala exatamente sobre esse momento que nós acabamos de viver. Eu vou orar. Eu vou orar. Quando nós oramos, nós mudamos o ambiente espiritual. Possamos entender que a nossa vida de oração deve estar sempre em primeiro lugar. Quando eu oro, tu faz
tua palavra, Senhor, que possamos, ó Deus, te obedecer com o nosso coração, que aqui nós não estejamos, Senhor Deus, simplesmente, Senhor, cantando músicas, ó Pai, mas que possamos estar expressando a nossa adoração, o nosso louvor, aquilo que vai no nosso coração, e desejamos, Senhor Deus, te buscar mais, que desejamos te louvar mais, que desejamos, Senhor Deus, ter a tua face revelada a nós, Senhor, que possamos, ó Deus, dizer: te amo, meu papai, com todo o meu coração, independente das circunstâncias, independente se o Senhor faz ou não faz, o Senhor continua sendo o nosso Deus, o Senhor continua sendo o nosso Pai, e aqui é o nosso lugar, diante da tua presença, Senhor Deus, buscando a tua face, ó Pai, entregando ao Senhor a nossa adoração e o nosso coração, Senhor Deus. Então eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor receba a nossa adoração nesse lugar, Senhor Deus. Receba o nosso coração, receba a nossa devoção, ó Pai. Que estejamos, ó Pai, com os nossos pés firmes na tua palavra, Senhor Deus, e te buscando continuamente, Senhor. Em nome de Jesus, toca os nossos corações, que o Senhor possa derramar, Senhor Deus, a unção que vem do teu Espírito sobre a vida do meu Pai, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha colocar no coração e na boca dele as tuas palavras, que estejamos com nossos corações abertos e quebrantados para ouvir do Senhor aquilo que o Senhor preparou para este lugar nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora a gente vai ficar com a mensagem. Quem vai trazer a mensagem é o Diácono Isaac. Eu vou pedir o Marcos vir aqui fazer uma oração para a vida dele. Meus irmãos, vim aqui falar da palavra de Deus é algo fácil, é algo muito fácil. Vim aqui pregar, eu tenho percebido que é a parte mais fácil que tem. Difícil mesmo é a gente viver aquilo que a gente fala. Difícil é a gente, lá fora, na nossa casa, a gente vivenciar tudo aquilo que a gente prega aqui. Então que a gente possa receber essa palavra e não ficar somente aqui na igreja, não ficar retraído somente aqui esse ensinamento que vamos receber agora, mas que a gente possa aplicar em toda a nossa vida, que possa ser de toda a nossa alma, a nossa dedicação e ouvir a voz do Senhor nesse momento, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, eu te entrego agora, Senhor Deus, a vida do irmão Isaac, Diácono Isaac, nas tuas mãos, Senhor Deus. Ele já se preparou, Senhor Deus. Ele já se dedicou, Senhor. Ele já se derramou aos seus pés, ó Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor Deus, a tua unção já está sobre a vida dele. A tua unção já está sobre essa vida, Pai. Que o nosso coração, ele possa estar, Senhor Deus, agora aberto. Que o nosso coração, ele possa sentir, Senhor Deus, como nós falamos aqui, o teu toque, Senhor Deus. Que é a tua palavra, que é o alimento que nós precisamos aqui nesta noite. Nós não viemos aqui, Senhor Deus, para sairmos da maneira que chegamos, mas viemos para sair daqui, Senhor Deus, renovados, restaurados, Senhor Deus, felizes e alegres, Senhor Deus, porque nós viemos aqui à casa do Senhor testemunhar maravilhas, milagres e principalmente as Escrituras se cumpriram, Senhor Deus. Então, em nome de Jesus, Senhor Deus, tudo aquilo que for falado aqui, Senhor, seja como uma flecha direcionada ao nosso coração. E uma flecha, Senhor Deus, que nós sabemos que não dói, que não machuca, Senhor Deus. Que ela venha, Pai, como um bálsamo sobre a nossa vida, Senhor Deus. Mas que seja necessário também, de acordo com a sua vontade, se for para machucar, se for para doer, Senhor Deus, seja para a honra e glória do seu nome. Seja para que a gente tenha mudança de mente, seja para que a gente melhore cada vez mais, Senhor Deus. Então, em nome de Jesus, ó Pai, independente de como a tua palavra vem agora nesta noite, que o nosso coração possa receber, que essa porta esteja aberta, porque o Senhor não entra de qualquer jeito, o Senhor faz um convite nessa noite, e eu declaro agora, em nome de Jesus, que o meu coração, o coração dos meus irmãos, estão abertos para receber do Senhor esta palavra maravilhosa que o Senhor derramou sobre a vida do Isaac. Abençoa essa vida em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Toda vez, que a gente está nesse lugar, é uma satisfação
satisfação, mas também há um nervosismo. Eu fico pensando às vezes como, né, hoje a gente tem microfone, a gente tem vários métodos, né, para falar a multidão. Agora imagine os profetas, né, os homens que pregavam naquela época, né, como eles faziam, né, para que a palavra do Senhor, né, alcançasse as pessoas. Imagine Jesus pregando ali uma multidão, né, não sei quantas mil pessoas, né, ele pregando ali, como ele não deve ter, né, falado alto, né, porque ele não tinha uma caixa de som, não tinha microfone, não tinha nada disso. E hoje é muito fácil você chegar aqui, né, eu prego a vocês aqui dentro, mas o som, ele se expande, ele sai, né, vai ali para a rua e chega a alguns lugares, porque a caixa de som me permite isso. Eu fico imaginando aqueles profetas, né, com aquela ansiedade de falar, né, olha, Deus é assim, Deus é assim, para aqueles que ali estavam junto a eles. Não tinha caixa de som, eles tinham que gritar, Deus, né? Então, você já notou, por exemplo, se eu tirar o microfone e falar alto, você não vai Isaac está gritando comigo, né? Mas era mais ou menos isso que acontecia naquela época. Ele gritava e o pessoal, esse profeta está, né, gritando muito, mas era isso mesmo. Então hoje eu posso falar mais tranquilo e o som chegará até vocês. Eu quero dizer o seguinte: essa pregação ela tinha que ser feita antes do culto. Que engraçado, né? Ela tinha que ser feita antes do culto. Para quê? Para nós aprendermos a adorar a Deus. Que coisa, né? Uma pregação que é feita após, né, tantas coisas que já aconteceram, mas ela tinha que ser feita antes desse culto acontecer, ou da gente, de nós, apresentar o nosso culto, da gente, né, colocar diante de Deus a nossa adoração. Aí a gente cantou, louvou, orou, dedicamos, né, parte do nosso culto em adoração a Deus, e aí vem a pregação. Mas essa pregação ela fala muito como nós devemos adorar a Deus. E eu queria dizer aos irmãos que a gente tem muitos versículos na Bíblia decorados, né? Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, Ele será contra nós, né? Aquele que não poupou seu filho, mas antes o entregou por todos nós, o que não nos dará juntamente com Ele, né? Todas essas coisas. Que alegria, né? Porque Deus é amor, né? Porque Deus é misericórdia. Então, meus irmãos, a gente decora esses versículos, né? Alegrei, como me disseram, vamos à casa do Senhor. Olhe para o monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem dos céus, vem de Deus que fez os céus e a terra. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, retirou-me de um lamaçal, um charco de lodo, colocou meus pés sobre uma rocha firme. Não é fácil. Você decora tudo isso, né? João 3,16, né? Porque Deus deu seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, são muitos versículos que você pode decorar e às vezes pegar e abrir ele e ler, né, assim, abre aí. Poxa, esse versículo hoje falou muito ao meu coração. Esse versículo hoje me consolou. Esse versículo hoje me tirou, sabe, de uma
depressão, de uma ansiedade, de um estresse. É o que nós estamos vivendo, estou falando que nós estamos vivendo. Depressão, estresse e ansiedade. Coisas que é do passado, do presente e do futuro. Mas Deus, Ele quer que você viva diferente na sua presença. E será que Deus está se agradando de nós, do nosso culto? Será que Deus está se agradando desse culto que nós estamos prestando hoje? Meus irmãos, quando eu olho essa igreja, numa terça-feira, 7h30, com poucos irmãos aqui, eu devo pensar igual Deus pensa. Eu, Isaac, devo pensar igual Deus pensa. Onde estão os membros desta igreja? O que estão fazendo? Quais são as suas prioridades? Isaac, hoje eu tive que ficar tomando conta da minha criança. Amém? Isaac, hoje eu tive que ir ao médico. Amém? Isaac, hoje eu fiquei vendo televisão. Misericórdia. Misericórdia. Isaac, hoje eu me atrasei. Misericórdia. Isaac, eu não quis ir porque, sabe, eu cheguei atrasado em casa. E não deu para me arrumar e ir para a igreja. Misericórdia. Mário, ele tem uma coisa que ele fala nas suas orações e que às vezes eu fico pensando assim, Senhor, como é que Deus fala, né, através de algumas palavras assim. Ele diz que nas suas orações, algumas vezes ele fala assim, poderia estar em tantos outros lugares, mas estou aqui. Poderia estar em tantos outros lugares, mas estou aqui. Isso é o que? Prioridade. Prioridade. E nós não estamos dando a devida prioridade a esse Deus. Sabe, meus irmãos, eu pego a Bíblia e quando eu começo a ler, eu fico, sabe, antes de falar a vocês, primeiro falo a mim, me corrigindo de alguns erros que eu possa cometer diante desse Deus que é tão amoroso, é tão misericordioso, é tão bondoso, é tão tudo, mas é um Deus que também é justiça, é um Deus que também é verdade. É um Deus que corrige, é um Deus que exorta, é um Deus que dá direção, é um Deus que fala, olha, você está errado. Ele não passa pano. Então, como Isaac vai chegar aqui e vai passar pano para algumas coisas que têm acontecido na nossa igreja? Eu não posso fazer isso, porque eu seria negligente com a palavra do Senhor. Por isso que eu falei que quando a gente iniciou o culto, a pregação tinha que ser antes, não durante ou depois do culto, porque essa pregação é para nos ensinar a adorar ao verdadeiro Deus de uma forma expressiva, uma forma adequada a esse Deus que nos ama. Só que infelizmente, meus irmãos, infelizmente nós não estamos fazendo as coisas do jeito certo. O livro que eu vou ler, esse capítulo de hoje, o capítulo 1 de Malaquias, ele vai nos fazer refletir sobre como nós devemos adorar a Deus. De que forma nós devemos adorar a Deus. Deus vai expressar tantas coisas e o povo vai indagar, assim como nós hoje ainda continuamos indagando a Deus, a forma que nós devemos adorar Ele. Porque nós falamos, Deus sem você é Deus, e você sem Deus
dia a gente fala isso: Deus sem você é Deus e nós sem Deus somos nada. Mas nós continuamos com os nossos pensamentos errôneos diante da presença do Senhor, cometendo erro, e a gente acha assim: Deus é misericordioso, Ele vai nos perdoar, porque Deus perdoa a multidão de pecados. É isso que nós falamos, porque isso nós temos gravado em nossas mentes. Você abre a televisão e aí são várias pessoas dizendo: não, porque esse pessoal cristão, né, eles falam de amor, mas não praticam, porque Deus é amor, porque Deus é isso, Deus é, sabe? E fala que o cristão, ele está errado, porque ele fala as verdades na cara das pessoas, dizendo: você está em pecado, você não pode permanecer no pecado, porque Deus não ama isso. Mas eles querem que a gente fale só que Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Mas Deus é amor e é justiça, meus irmãos. E quando eu estava lendo, né, esses versículos, eu fiquei pensando: como que eu vou falar isso à igreja? Graças ao bom Senhor, ao nosso Deus, a esse Deus bondoso, que Ele consegue fazer, sabe, com que você possa se expressar sem ferir a membresia. Porque esse Deus, ele é diferente do Isaac. Esse Deus, ele não é um Deus que fere a pessoa, mas traz a pessoa para que ela possa se arrepender verdadeiramente. Ele não chega para a pessoa e fere ela para ela vir, mas diz que se ela não vir, vai se sentir ferida. Então você que está aí hoje, ouvinte, eu, né, que estou aqui pregando, e que a palavra falou muito a mim, deve falar a você. E eu fiquei pensando nesse amor, sabe? Nesse amor, nessa chamada de reflexão. Eu não foquei muito no amor de Deus, porque eu sei quem Deus é. Eu, Isaac, sei quem Deus é, sei o quanto Ele me ama, porque senão Ele não teria enviado Jesus, né, para morrer na cruz por causa de mim, por conta de nossos pecados. Então eu sei quem Deus é. Eu sei que Deus me ama. A gente cantou aqui várias coisas, né, vários louvores, né, que nos direcionaram a esse culto. Fizeram com que você pensasse na hora que fosse orar. Quando você ora, Deus ouve. Quando você ora, as coisas acontecem. Quando você ora, Deus está pronto para receber. Mas de que maneira você está orando? E eu lembro, né, eu fiquei: Isaac, você está cultuando Deus, talvez de maneira errada. Você tem que abrir seu coração, Isaac. Você está com seu coração fechado. E eu falo isso, meus irmãos, para que vocês também possam estar abrindo seus corações. A exortação da palavra, ela não pode ser algo que fira você, mas que te dê direção. A exortação que a palavra nos traz, ou seja, eu não gosto muito dessa palavra exortação, eu uso mais aconselhamento. Os conselhos que temos na nossa palavra, na palavra que o Senhor nos deixou, é para nos direcionar, nos dar direção, nos mostrar o alvo. E eu queria ler com vocês essa palavra de Malaquias. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Isso aqui vai falar de amor, mas vai falar também de como você deve cultuar a esse Deus, de que maneira você está cultuando a Ele. Porque a própria palavra, aqui em Malaquias 3:10, né, 3:10, ele vai dizer o seguinte: eu sou
Senhor, seu Deus. Eu não mudo. Eu não mudo. Ele vai falar isso aqui em Malaquias 3, versículo 6, né? Versículos 6 a 10, sobre os dízimos e oferta. Então, quando ele chega nesse versículo 6, ele fala isso: eu sou o Senhor, teu Deus, eu não mudo. E às vezes a gente quer que Deus, Ele mude por conta desse amor. A gente quer que o Senhor muda o jeito de ser, a sua essência, por conta desse amor. E aí nesse capítulo 1, né, ele vai falar, através do profeta Malaquias, o quanto ele nos ama, o quanto ele nos quer perto, o quanto ele quer que você, sabe, se aproxime dele. Mas de que maneira? Como? E aí ele começa, né, os versículos, ali está na NVI, eu vou ler aqui na minha ACF, pode deixar na NVI para eles aprenderem, né, para eles terem uma leitura mais expressiva para eles, pode deixar na NVI, eu vou ler na ACF, aí vocês ficam lendo na NVI, que ela é mais explicativa, tá? Então diz assim, ó, versículo 1: peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Aí assim, já começa o povo a indagar quando a palavra do Senhor deixou com Malaquias. Então já indagando o Senhor, né, como o Senhor, né, perguntando, né, como que o Senhor tem nos amado, né? O Senhor está dizendo que tem amado eles, mas eles continuam indagando o Senhor, e eles começam assim. E o Senhor diz assim: não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei Jacó, odiei a Esaú, e fiz dos seus montes desolação, e dei a sua herança aos chacais no deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos estão, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão e eu destruirei. Eles vão edificar, eu destruirei. E aí ele vai, né, mais à frente, e diz assim: lhe chamarão termos de impiedade. E o povo contra a quem o Senhor está irado é para sempre, não é só hoje, não é só agora, é para sempre. É o versículo 6. Não, versículo 5. E os olhos do Senhor verão e dirão: o Senhor seja engrandecido. Eles verão, né? Com os olhos eles verão o Senhor e dirão: seja engrandecido além dos termos de Israel. O filho honra teu pai, o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra? Se eu sou o Senhor, onde está o temor? Já começa nesse versículo 6, já dizendo que a gente chama Deus de Pai, a gente chama Deus de Senhor, mas não honra Ele como Pai e não tem temor Ele como Senhor. Sabe por quê? Porque o servo de um Senhor, ele obedece, ele tem temor.
filho, quando o pai fala, ele obedece, ele tem honra, ele honra o pai. Eu falo para o meu filho e para a minha filha. Tenho certeza que eles acatam a minha palavra. Às vezes a gente, não, pai, não é bem assim. Mas eles acatam aquilo que eu digo. Porque eu sou o pai. E eles me honram. Está entendendo? Às vezes você ouve de Deus, mas você às vezes quer falar, Deus, mas será que é assim? Você pode perguntar, porque esse pai, que nós chamamos de pai, que é o Senhor, ele nos ouve. Nós cantamos aqui na oração que ele nos ouve, que ele nos atende. Depende da maneira que você está falando com ele. Então, meus irmãos, o versículo 7, bota o 7 aí para mim, cachorro. O versículo 7 diz assim: ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que temos havido profanado. Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, porque estavam oferecendo pão imundo ao Senhor. E no versículo 8, meus irmãos, porque quando ofereceis animal cego para sacrifício, não é mal ou não? Quando ofereceis animais coxos, não é mal ou não? Apresenta ao teu governador, olha só o que ele vai falar. Você tem um governador. Hoje a gente não tem o Cláudio Castro aqui não, porque ele está preso por desvio de verba, mas a gente tem um governador Cláudio Castro, que é o que foi eleito pelo povo. Aí você chega lá, você quer falar com ele, quer ter uma audiência com ele. Aí fala, vou levar um bezerro do Senhor. Cláudio, vou levar um bezerro do Senhor. Aí ele vai te aceitar de bom grado, porque você vai levar algo para ele, um presente para ele, é isso? Aí na hora que você chega lá, você leva um animal que para ele não vai ter serventia alguma. Ele vai te receber? De maneira nenhuma. Vai falar, pode ir embora. E às vezes, meus irmãos, a gente está fazendo isso com o Senhor. A gente está vindo aqui trazendo à igreja, ao culto, a esse Senhor, a esse nosso Deus, um sacrifício de animal doente, animal coxo. E aí, quer que Deus aceite. Você tem a possibilidade de fazer um culto agradável ao Senhor. Hoje nós não trazemos animais, mas nós trazemos o nosso corpo, o nosso coração. O que a palavra lá em Romanos 12 diz? Versículo 1 ele fala: rogo, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivos, santo e agradável. Porque é um culto que temos com raciocínio, porque é o nosso culto racional. É o nosso culto racional. Então, se ali Paulo está dizendo para a gente se apresentar desta forma, com esse corpo, para esse sacrifício, é esse o sacrifício que nós viemos prestar ao Senhor. É esse o sacrifício. Mas ele está falando, estou rogando a Deus para vocês, irmãos, apresentar a Deus os seus corpos como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. E aí a gente vem para aqui de qualquer maneira, faz um culto de qualquer maneira. A nossa oração não tem nada a ver com o que o culto está pedindo, não tem nada a ver com isso, e a gente sai, falando
coisas que não têm nada a ver com o culto agradável ao Senhor. Os nossos cânticos não tem nada a ver. Porque quando o louvor está acontecendo aqui, a gente está pensando em outras coisas. Quando as palavras são faladas ali, são cantadas, a gente está pensando, aquela outra música é muito mais bonita. Em vez de a gente estar prestando atenção em tudo que está sendo dito, porque o Senhor, Ele preparou esse culto. O Senhor é quem preparou esse culto para essa noite. Não foi a Carol, não foi o Isaac, não foi Marco, não foi Júlia, não foi o pastor Rafael, não foi a irmã Irane, não foi nenhum de nós. Quem preparou esse culto para esta noite foi o próprio Deus. Por que a gente às vezes fica nessa dúvida? Será que é Deus que prepara? É Deus que prepara. Sabe por quê? Jesus, Ele falou isso. Ele falou, todo aquele que meu Pai, olha só, meus irmãos, que profundidade. A gente deveria, conhecer a Deus como Jesus me conhece. Todo aquele que meu Pai me enviar, de maneira nenhuma lançarei fora. Se Jesus estava dizendo que todo aquele que o Pai enviar, é sinal quem envia? O Pai. Todo aquele que o Pai me enviar, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, se você hoje está aqui, é porque Deus o enviou a estar aqui. Deus trouxe você. Como isso aconteceu? Espírito Santo. O Espírito Santo trouxe você até esse lugar. E aí, quando há uma palavra dessa, uma palavra de exortação igual essa, como devemos adorar a Deus, a gente fica pensando, foi ali só para ouvir, Isaac descer a lenha. Não, meus irmãos, isso não é descer a lenha. Isso é dizer que vocês precisam mudar o jeito de adoração, mudar o jeito de cultuar a esse Deus. Sentir que Deus, Ele te ama. Ele te ama. Mas Ele quer um culto, que chegue ao seu trono, que vá até Ele, um cheiro agradável. E a gente está cultuando a Deus de qualquer maneira. A gente chega aqui, aí vai dar uma oferta, dá porque tem que dar, é uma obrigação. Você não é obrigado a nada aqui. Você tem que fazer porque você quer fazer. Não tem possibilidade. Amém. Deus já sabe. Mas se você for ofertar, oferte de coração. Não oferte porque o irmão Isaac fez. Não oferte porque o irmão Genesi fez. Não oferte porque a Simone fez. Não oferte porque a Carol, o Marlon fez. Não por causa do Lourenço, por causa da Júlia. Mas porque você sentiu no seu coração o desejo de, nesse culto de adoração, expressar isso, fazer esse sacrifício. E é isso que esse livro trata. É como você está adorando a Deus, como você se porta diante desse Deus tão maravilhoso, desse Deus que é só misericórdia. Vamos ler lá o versículo 8 e o versículo 9. Na hora que trazem animais cegos para isso algo mal, você ainda diga no meu, Bota o nome aí para mim. Agora, supliquem a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele usa a terra? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Eu acabei de falar para vocês que se vocês forem lá para apresentar ao governador um animal, ele vai atender vocês? Não vai. E assim também Malaquias está dizendo àquele povo que também Deus não vai atender-los. O que é atender? A gente cantou aqui que orando, Deus
nos ouça. O que ele está falando ali? Será que Deus vai te atender? Por quê? Porque você trouxe um animal coxo aqui? Não, porque você não fez um culto agradável ao Senhor. Você veio aqui por vir. Você veio aqui porque você sentiu vontade de ir. Vou porque é uma obrigação. Hoje é terça-feira, dia de culto. Você não veio aqui com o coração aberto para adorar a Deus. Hoje é terça-feira, dia de culto. Amém. É isso mesmo. Tem que ser assim. Mas quando você entrar ali, esteja reverenciando a esse Deus. Porque aqui não é o santo do santo, mas aqui é o lugar de adoração. Aqui é o lugar que nós cristãos, nós membros dessa igreja, separamos para hoje prestar culto a Deus, adorar Ele de todo o nosso coração. Vamos lá, 10, por favor. Quem dera um de vocês. Meus irmãos, isso aí é de marcar. Meus irmãos, isso aí é de marcar mesmo a gente. Olha só, quem dera um de vocês fechar as portas do templo, assim ao menos não acenderiam inutilmente o fogo do meu altar, no meu altar. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Essa palavra aqui, quando eu li, eu fiquei pensando como que eu ia falar isso para os irmãos. Deus, ele mandou o profeta falar algo que, tem acontecido em algumas igrejas. Sabe aquela mão que vem e arreia, fecha aquela porta, apaga essas luzes, corta tudo, fecha essa igreja, mexe no cadeado e ninguém mais vem aqui adorar? É isso que ele está falando. Porque o culto está sendo tão negligente, tão ruim, tão péssimo, que Deus está falando através do profeta. Quem dera um de vocês fosse ali, trancasse essas portas, fechasse, apagasse as luzes, e aqui não entrasse ninguém para prestar culto a Deus. Porque Deus não está se agradando disso. Essa palavra ela é dura, meus irmãos. Ela é dura. Quantas igrejas estão fechadas por conta disso? Quantas igrejas? A gente fala, não, porque faltou pagar a luz, isso, aquilo, não teve membros saíram, foram se afastando, diminuiu, a membresia ficou pequena, então não teve como sustentar a igreja. É a mão que está fechando a porta. É a mão que está fechando o lugar de adoração. É a mão que está terminando com tudo. Olha, aqui não vai fazer mais adoração. Aí os membros vão embora, começa a minguar, sai, vão para outra igreja ou aonde é conveniente a cada um. E aí a igreja fecha, a porta se fecha, e é isso que ele está falando. Quem dera, né? Porque o culto que está sendo prestado aqui não está chegando aos céus. Isso é terrível, meu irmão. Nós não estamos sabendo fazer o culto que Deus se agrade. Bota o versículo 10. Ou 11, por favor, 10, desculpa. Pois do Oriente ao Ocidente é grande o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome. Porque eu, grande
porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Ali naquele lugar tinha mistura de etnias, e ele está dizendo que em outros lugares eles adoravam a Deus, queimavam incenso, mas no lugar onde era o povo de Israel, ali estava havendo discordância de adoração. O povo escolhido. E hoje, estou trazendo para os dias de hoje, há muitas nações adorando a Deus verdadeiramente. E nós, como povo escolhido, que nós somos nação eleita, vocês não são diferentes do povo de Israel que foram escolhidos não, tá? Vocês são nações de Israel. Você é o novo Israel. Você é nação eleita. Você faz parte desse corpo de Cristo. Você não é diferente. Então, o que ele está dizendo? Que outros estão adorando a Deus, queimando incenso, né? Fazendo o seu sacrifício verdadeiro, e nós que conhecemos, que sabemos, não estamos fazendo o culto agradável ao Senhor. E aí ele chama a gente a atenção. Ele diz que você não está prestando o culto agradável. Próximo versículo, por favor. Vocês, porém, profanam, ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda, que a sua comida é desprezível. O outro, por favor. E ainda dizem, que canseira, você já pensou? O profeta está falando, é boca de Deus, está falando aí, levanta um lá no plenário, lá dos ouvintes, fala assim, que canseira, é o próprio Deus que está falando. Que canseira, a expressão do povo, né? Daquele que, estou cansado de ouvir esses argumentos que eu não estou fazendo a adoração correta, que eu não estou adorando do jeito certo, ele me ama, mas eu não faço como devo fazer. E aí fala isso aí para ele, assim como nós às vezes falamos. Às vezes o pregador está aqui, né? Agora não vai acontecer isso, tá, meus irmãos? Amém? Amém? O pregador está aqui falando sobre isso, aí um lá fala assim, Isaac está já uma canseira já danada. Amém? Isaac já está uma canseira, já está canseira já para os meus ouvidos. Quero ir embora, ele está ali falando sobre, né, coisas que eu não quero ouvir. Mas não sou eu que estou falando, não. Isso aí está lá no livro de Malaquias, é um profeta que falou e é Deus quem falou, porque ali diz que foi quem que falou? O Senhor dos Exércitos. E aí, Júlia, bota o outro para mim, o último versículo. Outra palavra. Bendito seja. Não é isso. Maldito seja o enganador, que tendo seu rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrificar um animal que defeituoso. Aí eu vou dar uma paradinha aí, porque é o seguinte, quando eu li esse versículo eu falei assim, será que eu sou bendito ou maldito? Eu estava lendo esse versículo e eu tinha que falar sobre esse versículo, porque o último versículo é o que vai fechar, né? Onde é que eu me encaixo nesse versículo? Eu estou aqui falando com vocês que nós temos que fazer um culto bonito, agradável ao Senhor, que nós devemos oferecer o nosso sacrifício verdadeiro, que nós devemos realmente fazer um culto que Deus aceite. E aí Marlon falou o que na oração? Os irmãos lembram? O que Marlon falou antes da oração, antes dele orar? É muito fácil
você vir aqui e falar, mas é difícil você falar e viver. Foi isso que o Marco falou. Tá entendendo? Então, quando eu estava em casa, que eu comecei a ler, eu falei, eita. Quando o Marco falou isso, eu falei, será que o Senhor está me chamando a atenção? Porque eu estou falando a vocês, que vocês devem adorar verdadeiramente. E nisso ali, maldito seja o enganador. Será que eu estou fazendo esse papel, meu irmão? Você está entendendo como é que Deus chama a responsabilidade para você que é o pregador, para você que é o ouvinte, para você que é o servo dele, para você que é o membro dessa igreja, para você que, sabe, dedica a Deus a sua vida, para você que faz a oferta verdadeira, para você que chega aqui e deposita seu dízimo, para você que faz todo o sacrifício pela igreja, trabalha, faz obra, faz isso, faz aquilo. Será que você não está sendo um enganador? Será que Isaac, o pregador, não está sendo enganador? Benditas palavras de Marco, que diz que é muito fácil você falar, o difícil é viver. E aí, nós, como igreja, estamos vivendo o que nós temos lido, que nós temos passado por essas palavras? Será que nós não estamos sendo malditos? Será que nós não estamos sendo enganadores? Será que o nosso sacrifício, quando a gente fala assim, hoje eu vou fazer um culto perfeito ao Senhor, aí chega aqui e faz um culto imperfeito, manco, doente? Porque isso acontece, não devia, mas acontece porque sou humano, sou ser humano, eu sou falho. Não aceito essa resposta. Se você veio até esse lugar, entrou por aquela porta, você tem que fazer um culto agradável, um culto que chegue até o Senhor. Tem que ser verdadeiro. Por que tem que ser verdadeiro? Porque é isso que Deus está procurando. João 4, a mulher samaritana faz o quê? Uma indagação com Jesus. O que Jesus diz para ela? O Senhor está procurando verdadeiros adoradores, mas que o adorem em espírito e em verdade. É esse que o Pai busca. Meus irmãos, sabe, viver a palavra de Deus, viver a palavra de Deus é difícil, mas nós, como cristãos, temos que viver. E às vezes nós estamos aqui, sabe, só falando, não estamos vivendo. Vamos lá. Depois que ele falou que nós podemos fazer esse sacrifício defeituoso, né? Nós seremos malditos, enganadores. Eu queria ser bendito, sabe? Eu queria ser bendito. Então, eu quero fazer um culto. Eu ofereço um animal perfeito ao Senhor, tá? Então, eu espero que isso aconteça em minha vida e espero que aconteça na vida de cada um dos irmãos. Amém? Pois eu sou um grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. E o meu nome, ele é o quê? Temido por todas as nações. Se ele é temido, por que a gente não teme ao Senhor? O que é temer ao Senhor? É ter medo? Muitas das vezes, né, quando você fala assim, esse cara ele é um terror, né? Essa pessoa ele é um terror. Você tem medo dele, porque ele é um terror. Esse cara faz miséria.
Você tem medo dele. Você tem medo. Porque ele faz miséria. O temor do Senhor é diferente desse temor que nós temos, que às vezes é um ser humano. Mas a palavra ela diz que por que nós vamos temer ao homem que matando o corpo, nada eles podem fazer? Temei ao Senhor, que além de matar o corpo, pode jogar a sua alma no inferno. E que temor é esse? Salomão diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Esse é o temor do Senhor, é você ser sábio, é você fazer as coisas corretas. Temer ao Senhor é isso, gente. Não é temer de ter medo, é temor de você fazer as coisas corretas. Mas nós não tememos ao Senhor. Versículos 6 e 7, ele vai falar sobre isso, não vai? Versículos 6 e 7, ele vai dizer sobre isso. Porque eu falo sobre o meu filho, né? O filho que honra o pai, né? Ele vai falar ali, ó, o filho honra o pai, o servo o seu senhor. Ora, se eu sou pai, onde está a honra? Se eu sou senhor, onde está o quê? O temor. Mas esse temor é medo, que senão ele podia usar o mesmo termo lá para o filho e o pai. Se eu sou pai, você tem que me temer, porque eu sou pai, eu posso te dar uma surra, não é isso? Então você tem que temer a mim. Mas ele falou sobre honra, um temor que é diferente. Ele fala sobre uma honra que você tem que dar como dever. Isso é devido ao pai. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias na terra. E ele está falando de prolongar, não é porque você vai viver eternamente, mas que seus dias sejam prolongados, porque você é uma pessoa que teme seu pai, você honra ele. O temor de ter um temor diferente, não um temor de medo, é um temor de que, meu pai ele pode fazer isso, é honrar ele e temer ele. E aqui quando ele fala Senhor, ele fala sobre o Senhor, porque o Senhor naquela época, lá na época deles, para eles terem esse entendimento, ele acorrentava os seus conservos, seus servos, ele prendia. Então eles temiam ao Senhor com medo. Mas o Senhor aqui fala que o temer desse Senhor aqui, do nosso Senhor, é um temor diferente, é o que Salomão diz. Porque é sabedoria. Temer ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria, de tudo. E aí, né, a gente fica pensando, eu, né, ali na hora que estava lendo, fiquei pensando, tem muitas coisas para a gente, sabe, falar sobre esse versículo. Tem muitas coisas. Só que nós somos tão pouco hoje, né, que a gente vai terminar agradecendo a Deus porque Ele trouxe você aqui. E espero, sinceramente, que quando você entrar por aquela porta, esteja pensando em tudo que essa palavra hoje, não hoje só, mas todas as vezes que você entrar por aquela porta, seja no domingo, seja na terça-feira, seja qualquer dia, qualquer evento que aconteça nessa igreja, nesse lugar, você possa estar pensando o que você está fazendo aqui, como você vai cultuar a Deus nesse dia. Porque aqui a puxada de orelha não é para te machucar, é para te guiar. A exortação aqui não é uma exortação de vassourada, de paulada, mas é uma exortação de aconselhamento, aconselhar você a entender que esse Deus quer o melhor de você. E eu creio que você tem muito para oferecer a Deus, cada um de vocês. E Deus também sabe disso.
que cada um de nós tem muito a oferecer a Deus e Ele se agradar. Então, irmãos, que a gente hoje possa estar pensando em tudo que aqui foi falado. A hora já se aproximou, já deu 9 horas da noite, vou terminar por aqui. E se eu tiver outra oportunidade, a gente vai estudar mais um pouco sobre esses livros, sobre essas palavras, sobre tudo que aqui foi dito. Mas espero, irmãos, que vocês cheguem em casa, tá? Não fique só no que o Isaac falou. Pega esse livro e leia ele, para você entender um pouquinho do que o Senhor deseja de você, como Ele quer que você venha para os cultos, para cultuar Ele, tá? Então vamos orar mais uma vez, agradecer a Deus por esse dia, por essa noite, né? E que Deus esteja abençoando a cada um de nós. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Deus, porque mais uma vez o Senhor deixou com que eu fosse usado por Ti, permitiu, Pai querido, que eu aqui trouxesse algumas palavras de direção. Pai querido, se eu falhei em alguma parte dessa mensagem, o Senhor me perdoa, mas me corrija para que isso não aconteça mais. Se algum irmão se sentiu ferido, Pai querido, com essa palavra, que ele não venha me cobrar, mas ele possa consultar o Senhor e que o Senhor dê a ele direção, dê a ele sabedoria, e assim como foi dito aqui, ó Pai querido, que a gente possa viver nesse temor, no temor do Senhor, que a gente possa buscar honrar a Ti, que a gente possa fazer culto agradável, sem defeito, e que o Senhor possa estar aceitando. Obrigado, Deus, porque mais uma vez eu quero agradecer por essa oportunidade. Abençoe cada irmão aqui presente. Fique conosco, nos dê, Senhor Deus, uma noite agradável, um fim de noite maravilhoso na Sua presença. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, louvado seja Deus por essa palavra. Quando Deus estava me direcionando as músicas que deveriam ser cantadas hoje aqui, quando eu pedi orientação ao Senhor, Ele foi me direcionando, eu falei, Senhor, essas músicas não cantam normalmente na nossa igreja. Talvez haja uma dificuldade, né, da gente cantar uma música que é nova. E o Senhor falou, só faz isso. E depois eu entendi o porquê, né? O culto já estava preparado e eu mandei mensagem para o meu pai perguntando aí qual você queria depois da mensagem, e ele meio que não sabia. Eu falei, me manda então o texto para eu ver mais ou menos qual música se encaixa. Aí ele me mandou, e quando eu li o texto eu falei, agora eu entendi por que Deus queria essas músicas específicas. E como ele falou, né, que era para a gente fazer o culto depois da pregação, e era exatamente isso, era uma oportunidade que Deus estava nos dando de render a Ele a adoração verdadeira que lhe é devida. E agora nós vamos cantar um louvor que é muito conhecido, que é em espírito e em verdade. Esse louvor eu tenho certeza que o irmão sabe de cor. E essa vai ser a sua outra oportunidade hoje aqui na igreja de prestar uma adoração verdadeira ao Senhor. Então, os irmãos vão ter a oportunidade de não olhar ali na mídia, mas de fechar os olhos e abrir o coração na hora que estiver cantando. Amém. De levantar as mãos ao Senhor em adoração, de se ajoelhar, se quiser se ajoelhar, de virar, de andar, mas prestar o culto em louvor, porque nós prestamos o culto desde que chegamos aqui. Mas agora nós vamos finalizar esse louvor com uma verdadeira adoração do seu coração. Amém, meus irmãos?
se nós temos uma banda inteira completa aqui, não importa se temos um coral, não importa se tem uma pessoa, não importa se a pessoa é afinada ou desafinada, nada pode travar ou impedir a sua adoração, porque a adoração, assim como eu falei aqui no início do culto, a nossa adoração não depende do irmão que está aqui em cima, nem depende do irmão que está do lado, a sua adoração depende de você e do seu coração. Então, nessa última canção, eu vou me retirar do altar, e eu vou adorar aqui com vocês, aqui, porque às vezes dá a impressão, né, de que a gente que está ali fica olhando e quer receber de vocês alguma coisa, mas não é. Porque o que eu tenho para oferecer ao Senhor, eu quero entregar de coração aberto. E assim os irmãos também. Todos nós, em conjuntos, vamos adorar o Senhor. Vamos ficar de pé. Pode colocar, Júlia, por favor. E vamos louvar o Senhor. Com todo o seu fôlego, louve ao Senhor. Te adoramos.
Irmãos, sendo bem sincera, eu fico muito, muito feliz com essa mensagem. Porque é uma exortação que todos nós precisamos. Nossa igreja é pouca, são poucas pessoas. E eu sinto cada dia mais que a gente não dá tudo de si, entendeu? Porque se nós dessemos tudo de si, cada domingo teria um visitante diferente. Cada domingo teria uma palavra que ainda não tenha Jesus Cristo no coração, aqui ouvindo a palavra dele, ouvindo o querer dele, aprendendo a orar, aprendendo a clamar o nome do Senhor e entendendo que só ele é por ele, é pela pessoa. Então eu sinto que nós não temos tudo de nós mesmos. E é por ele que nós temos que fazer isso. É por ele ter se entregado na cruz por cada um de nós. Ele merece, Senhor, a adoração verdadeira que nós somos capazes de dar. Eu vou fazer a oração final. E eu peço que cada um leve para si, leve para a própria casa essa mensagem, os cânticos, que foi tudo um complemento que veio do Senhor. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, Pai, eu venho te agradecer, Senhor, pela tua presença nesse culto, Senhor. Eu venho te agradecer por cada vida aqui, Senhor. Eu venho te agradecer por essa palavra, Senhor, pelos cânticos, por cada coisa medida, Pai. Eu venho te agradecer pelo Senhor ter se sacrificado por nós, Senhor. Pelo Senhor ter sido cordeiro vivo aqui nessa terra, Senhor. E por nós, Senhor, o Senhor derramou o seu sangue, Senhor. E nos perdoou antes mesmo de nós termos vencido, Senhor. Mas que nós possamos, Senhor, expressar isso para o próximo, Senhor. Que nós possamos mostrar para ele o teu amor, Senhor. Que nós possamos pegar a tua palavra, dizendo o teu querer, Senhor, sobre a vida de cada pessoa, Senhor, que nós conhecemos. Não só nesse bairro, Senhor, mas fora dele, Pai. Porque o Senhor habita aqui, mas o Senhor habita lá também, Senhor. O Senhor habita lá longe, Senhor, onde nós não enxergamos, Senhor, onde nós não podemos tocar, Senhor. Seja com cada um, Senhor, cada um de ti, Senhor, que prega a tua palavra hoje, Senhor. Que o Senhor esteja presente na vida dele, Senhor, a todo momento, Pai. Te peço por esse bairro, Senhor, pela libertação dele, Senhor. Te peço pela proteção, Senhor, de cada morador aqui, Senhor. Te peço pela nossa proteção, Senhor, e que a gente possa pregar a sua palavra para ele, Senhor. Porque nós sabemos que somente em ti é salvação, somente em ti é felicidade completa, Senhor. E que isso sirva, Senhor, não só hoje, mas que sirva amanhã e depois, Senhor. A todo momento, Senhor, que a sua palavra, Senhor, seja única, Senhor, em nosso coração. Que não existe nada além de ti, Pai. Nós sabemos disso, Senhor. Que o Senhor esteja presente, Senhor. A gente sai daqui, quando a gente chega na nossa casa, Senhor. Que a gente ilumine aquele que não te conhece com o seu Espírito, Pai. Possa levar para ele, Senhor. A ti, Senhor. A tua verdade, Pai. Esteja conosco, Senhor, a todo momento, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada de verdade pela tua presença. Muito obrigada por tudo, Senhor. Muito obrigada pelo teu amor, Senhor. E pela tua proteção. Muito obrigada, Senhor. Até quando o Senhor briga conosco e nos exorta, Senhor, porque nós merecemos. E nós precisamos, Pai, para nós crescermos espiritualmente, Senhor, na tua presença, Senhor. E darmos tudo de nós, oferecermos nossos dons a ti, Senhor, mesmo não sendo dignos de ti, Pai. Eu te agradeço por isso, Senhor. Eu te agradeço por esse culto. Te agradeço pela tua presença, Senhor. Eu te agradeço por nos segurar sempre em tuas mãos, Pai. Esteja conosco, Senhor, mas também esteja com aquele irmão que não veio, Senhor. Esteja com aquele irmão que não quis estar aqui hoje, Pai. Eu te peço que o Senhor esteja no coração dele, Senhor, e exortando ele mesmo que ele não tenha escutado essa mensagem, Senhor. Porque eu sei que o Senhor é capaz disso, Pai. Eu sei que o Senhor é capaz de dar a ele um pensamento, um sonho que fala: meu filho, não é isso que eu quero para ti. Eu quero você dentro da minha casa. Não importa se você mora longe, não importa se você mora perto, eu quero você lá orando e adorando a mim de coração. Porque é o que eu quero, é o que eu preciso. E eu tenho certeza que é isso que o Senhor quer. Esteja com todos nós, Senhor. Esteja com cada um aqui, Senhor, com cada família, Pai. Muito obrigada, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Podemos parar. Irmão, eu recebi a notícia, agora a minha me ligou que o cabelo está aí dentro. Então,